Oi, 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 pessoal! Olha só, nós aqui de novo. Vamos conversar? Vamos falar sobre saúde? Como é que você tá? Você tá bem? Você se alimentou bem? Tomou água? Tomou água o suficiente? Tá urinando bem? Sabia que os rins filtram tudo aquilo que você ingere e absorve? Eu acho que muita gente nem liga que tem rim, porque o rim ele fica quietinho ali no cantinho dele. O estômago dá aquela gastrite, mal-estar, intestino, diarreia, né? Coração palpita. Se você não conseguir respirar, quem teve pneumonia, teve Covid, enfim, tem dificuldade na respiração e o rim fica ali quietinho, aguentando tudo. Mas por isso é que hoje nós vamos conversar com uma pessoa que entende tudo de rim, que é o meu nefrologista, Dr. Roberto Galvão. Fala, Érica. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito e quem obrigado. vai me ajudar a entrevistar o doutor Roberto vai ser o meu filho Pedro. Tudo bem, Pedro? E aí? Ele está começando a carreira de youtuber e podcaster e ele tem várias perguntas para você sobre os rins. Várias perguntas. Primeiro, antes de começar, lembrar que eu sou apresentadora aqui do Medcast. Eu tenho o meu canal de cortes, que é o Érica Monteiro MD, que é o meu canal de cortes com os momentos mais picantes da conversa. E também apresento o Human Flix, tá? Sou apresentadora do Human Flix. Inclusive, eu já tenho uma entrevista que foi muito legal. Foi uma das entrevistas com o maior número de visualizações com o Dr. Roberto e com a Claudinha Talan, nutricionista. Nós falamos sobre nefrologia, tivemos uma conversa muito longa e desde aquela vez, foi um dos vídeos mais vistos, foi um do que eu recebi mais perguntas. Legal. Eu anotei as perguntas que me fizeram. Você não imagina o tanto de dúvida que o pessoal tem. Eu mesma que fiz medicina, mas não me aprofundei na nefrologia, eu tenho muitas dúvidas. E, inclusive, o Dr. Roberto cuida do meu rim, eu trouxe aqui uma surpresa, que são alguns dos remédios que eu tomo. E eu acredito que eu vou perguntar para o Dr. Roberto para que serve. E ele vai ajudar muita gente a entender os medicamentos que são usados para doenças como pressão alta de origem renal, por exemplo, pessoas que estão em diálise, que têm insuficiência renal crônica. A gente vai ter uma conversa que vai ser muito legal. O Dr. Roberto sabe muito. Além de tudo, ele é youtuber. Ele tem um canal no YouTube. Como é o nome do seu canal no YouTube? Nefrologista. Só Nefrologista. E ele também tem um Instagram, que é o... Nefrologista. Nefrologista. Então, gente, pensou em rim, nefrologista, tá? Vocês vão adorar essa conversa. E outra coisa, o Roberto, toda vez que eu encontro com ele, eu quero saber de muitas coisas, além do meu rim. Eu quero saber as novidades do que ele está postando, porque ele tem um canal que ele faz sozinho e eu acho isso incrível. Se eu não tivesse a estrutura toda do pessoal aqui do podcast, não dá. Eu só falo e apresento e entrevisto os médicos, mas você faz tudo sozinho, né? Me conta aí como é que é um pouco essa sua vida de youtuber. Você tem 1.000 inscritos, já tem plaquinha do YouTube. Não. Ele é profissional. Esse canal de YouTube começou em 2009, como uma conta que todo mundo tem de Gmail para postar vídeos de entrevistas que eu aparecia eventualmente na televisão como um portfólio pessoal, assim. E aí eu montei meu site, eu tenho um certo... domínio dessa palavra nefrologista. Eu venho monopolizando isso na internet há mais de 10 anos. Opa. Mais de 15 anos. Então, www.nefrologista.com.br é o meu site, o Instagram Nefrologista. Eu fui pegando essa palavra e achei que era uma boa palavra-chave por conta do nome da especialidade, né? E aí eu fui
eu montei o canal, ia colocando vídeos, isso linkava para o meu site, futuros pacientes assistiam alguma entrevista, tinha ali alguma utilidade para verem quem eu sou, como você fala, se você é feio, bonito, gordo, alto, baixo, essas coisas. E aí, quando eu montei o meu consultório, esse definitivo, que é essa sala que é minha, que eu já tenho há 3 anos, eu resolvi falar, pô, eu tenho uma sala bonita, legal, com um fundo bacana, eu vou começar a olhar para a lente e fazer essa coisa que chamam de youtuber, assim, sem nenhuma grande pretensão. E eu faço tudo. Eu sou iluminador, cinegrafista, operador de áudio. Nossa, é incrível. Editor, ele faz tudo eu edito sozinho. o vídeo. Tem que ter tempo também. Eu sou uma pessoa que consigo... Eu não sou aquele médico workaholic que dá 300 plantões. Eu tenho vários períodos com essa possibilidade de trabalhar em cima disso. E o canal vem crescendo. Aí vem, assim, acho que o grande segredo... Todo mundo me pergunta, poxa, está 65 mil inscritos agora. A placa provavelmente chega antes do final do ano. Olha, que máximo. Assim, existe, aliás, uma dica para você. Siga a plataforma Social Blade. Ah, vou Você- anotar aqui. Você coloca o nome do seu canal lá e ele vai dar uma projeção. É claro que o canal pequeno não vai conseguir ver essas estatísticas. Quando o canal, depois de 1.000 e poucos inscritos, você começa a ver as projeções daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, quantos inscritos vai ter, quantas visualizações vai ter, quanto você vai ganhar nesse período com a monetização. Verdade. Então, eu estou sempre de olho nessas coisas, né? Mas eu diria que o grande segredo, Érica, se é que existe algum segredo, é você ser você mesmo, ser autêntico, não fazer um personagem. Claro que você tem que ter uma entonação de voz, você tem que ter ali uma didática e tudo, mas você tem que ser o mais natural possível, como se você estivesse na sala da sua casa, conversando com as pessoas, não é? Como você está aqui, à vontade também, batendo esse papo. Sim, e outra coisa interessante é que você tem um canal focado em doenças renais. O seu público, você abre toda quarta-feira e o seu público pergunta dúvidas sobre rins especificamente. Isso, eu faço uma live, até por ser uma tendência, digamos, estética, né? Tem gente que fala assim, é modinha, podcast, então... pode até, talvez, colocar essa pecha, mas o fato é que existe uma estética do podcast que eu acho que é essa questão do microfone, do fundo. Então, eu acabei também mudando um pouco, simplesmente live do rim para podcast do rim, até para as pessoas se interessarem mais. Isso é vamos dizer, um chamariz para você Legal. ter um público também para assistir, porque não adianta eu montar uma live para 2 pessoas, então Sim. tem que ter gente, né? Não é só o interesse do youtuber de ter o público, mas por uma questão de lógica. Se você não tem público, não tem sentido você ligar uma câmera e ficar falando sozinho, né? Mas todas as quartas-feiras, 20 horas, podcast do rim. Você falou que é um canal de doenças, não é de doenças, é de saúde renal. É de Gostei. saúde renal. Saúde renal. Perfeito. Até porque quando eu falo das doenças, por uma obrigação profissional, moral, eu tenho que falar das doenças, né? Afinal, o nefrologista, o cara quer saber de doença renal crônica, algumas doenças mais raras, mas alguns vídeos não dão tantas visualizações. Eu tenho percebido que as pessoas que estão interessadas em prevenção, em não chegar na hemodiálise, não chegar no transplante, qual é o melhor alimento, qual é a melhor bebida, o que eu devo fazer, quais são as medidas precoces de detecção de doença renal. Uma coisa que está muito na tendência agora é praticantes de musculação que usam a famigerada creatina. Nossa, eu morro de medo. E como é que é? Tranquilo usar essa creatina? Eu fico preocupada. Então, a gente levanta dados na literatura, realmente não tem nenhuma evidência que a creatina, se você usa em casa creatina para fazer musculação, vai fazer mal para você. Mas se recomenda alguns cuidados, assim, deveria ser um produto utilizado mais por atletas, por pessoas que já têm ali algum hábito relacionado a práticas de musculação. Não poderia ser, por exemplo, para um adolescente de 15 anos que vai começar a praticar, você já tacar a creatina.
Outra coisa é que não se sabe, na literatura não tem esse dado a longuíssimo prazo, décadas consumindo creatina, quais são as consequências de longo prazo. Aparentemente, o consumo é seguro, ninguém vai ficar renal crônico pelo consumo só da creatina, desde que mantidos os demais bons hábitos de vida. Mas é relativamente seguro, não é um grande problema. O problema que eu vejo, aliás, eu tenho um vídeo que eu fiz sobre a creatina, é que as pessoas entram me perguntando o seguinte: minha creatinina subiu e tomo creatina. Ixi. Assim, estou doente renal, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a creatina é o substrato que vai gerar a creatinina. O músculo vai fazer essa transformação. Então, não existe a pessoa consumir creatina e querer que a creatinina não aumente, porque vai aumentar. Uhum. Isso é uma coisa, causa e consequência. Agora, o grande problema que eu vejo é você estar mascarando uma doença renal. A pessoa realmente começa a ter uma proteinúria, uma hematúria, tem uma história familiar de doença renal crônica e a creatina começa a mascarar. Em resumo, como eu estou tomando creatina, é normal minha creatinina ser mais alta. Então, beleza. E aí a pessoa deveria ir no nefro para fazer uma detecção de testes de função renal que são possíveis de serem feitos, como um clearance de creatinina, por exemplo. É verdade. Coletar uma urina 24 horas, depois fazer o exame de sangue e fazer a conta, né? Para ver se o clearance está ok. Porque se você consome mais creatina, se o rim tá bom, ele vai filtrar mais creatinina. Vai ter a produção aumentada de creatinina, o rim vai filtrar mais, e aí você vai ter alto no sangue, alto na urina. Vai colocar na equação e vai dar tudo ok. Vai dar ok. Vai estar normal, né? Tá certo. Outra coisa que eu tenho medo também, você falando de atleta, de consumir produtos, eu tenho medo do whey protein para pessoas que têm aí alguma insuficiência renal, renais crônicos. Eu tenho medo. Eu tenho renal crônica, eu tenho medo. Eu posso tomar whey, eu evito. Não deveria. Não, eu evito, tenho medo. Porque assim, quando a gente fala em consumir proteína, você tem que... o paciente já com doença renal crônica, ele tem que moderar o consumo de proteína. Então, não tem sentido você fazer uma reposição adicional de uma proteína que... vai sobrecarregar Vai sobrecarregar, de repente, eu não sei qual é a qualidade desses produtos, né? Tem várias marcas. Se realmente é uma proteína de alta qualidade, de alto valor biológico, se isso de repente não vai estar fazendo o seu organismo gerar mais ureia, mais catabolismo proteico e de repente mais fazer mal do que bem. Ontem mesmo atendi um rapaz que começou a fazer musculação, consumir creatina e whey protein desde o final do ano passado e veio por litíase renal. Nossa! Sendo que é uma das recomendações, ele tem história familiar importante de litíase. E a gente sabe que faz parte do tratamento não farmacológico dieta hipoproteica, reduzir proteína. Lembrar que a litíase renal é a pedra no rim. É pedra no rim. Isso mesmo. Nossa, então, realmente, eu fico meio com medo desses consumos exagerados de produtos, porque realmente o rim, ele é bem silencioso. Quando ele começa a dar problema, é porque a coisa já evoluiu até um certo ponto. A doença renal, no que tange a função renal, é uma doença silenciosa que só vai aparecer os primeiros sintomas já num estágio 3A, 3B, o que significa que você já perdeu muito mais de 50% da função renal. Metade já foi embora e você não está sentindo nada. E você não está sentindo nada, exatamente. E as pessoas, elas desconhecem esse fator, né? Por isso que é importante fazer exame de creatinina, medir a pressão arterial, fazer exame de urina. Você sabe que a pressão é uma coisa que eu me lembro que a nefrologia era muito forte na hipertensão, lá na Escola Paulista, onde nós nos formamos. E como é que é essa briga entre a cardiologia e a nefro? Quando que a hipertensão ela deve ser cuidada pelo nefro ou deve
ser o cardio ou quando essa pessoa tem que ter os dois profissionais. Porque, na verdade, eu estou perguntando, eu estou fazendo uma consulta. Porque como ele cuida do meu rim, eu estou cuidando da minha pressão alta só com ele. Mas eu quero saber, está na hora de eu ir atrás de um cardiologista ou posso ficar só com o nefro cuidando do rim? Como é que é essa gestão aí da hipertensão? Você deveria perguntar isso na consulta, né? Mas eu tenho várias dúvidas aqui minhas e das pessoas que estão assistindo. Eu já vou aproveitar. Assim, bom, primeiro que é uma briga, a briga das saudável, especialidades. Né? É uma briga saudável. Existem algumas tretas de cardio com nefro, principalmente em condução de casos de UTI. Ah, né? é? Tinha aquela coisa... Um tempo atrás, uns anos atrás, o cardio era o cara que queria dar o diurético para compensar a insuficiência cardíaca. Aí fazia pré-renal, piorava a creatinina, o paciente quase ia para diálise. Aí chegava o nefro, não, tem que hidratar. Aí dava 2 litros de soro, aí melhorava o rim, aí fazia um edema agudo. Aí ficava Aí vem o cardio, você causou um edema agudo, e você causou insuficiência renal. E ficava aquela... Nossa, aquela briga, né? Mas os conceitos têm invertido nos últimos anos. Recentemente, eu tive uma discussão com um cara da UTI que eu trabalho. Eu falei, não, estamos dialisando, vamos tirar mais volume. O paciente está hipervolêmico. Não, você está tirando muito. Olha, agora a briga é nesse nível. Ele achando que eu estou dialisando demais o paciente. Olha, que legal. Mas a hipertensão, você me perguntou, quem deve cuidar da hipertensão? Na minha opinião, é uma daquelas doenças básicas de assistência universal, básica de saúde. Então, deveria ser a resposta clínico-geral, deveria ser isso. Né? Clínico-geral, ótimo. Clínico-geral, ele deveria ter conhecimentos de fatores de risco, controle de tabagismo, da dislipidemia, orientar o paciente a fazer atividade física, orientação dietética, dieta hipossódica, né? Aquelas medidas não farmacológicas. E só que a medicina fica super especializada, então culturalmente no Brasil é o cardiologista que trata a pressão. Eu não vejo nenhum problema em ser cardio, ser o nefro. Eu acho que tem que tratar bem, tem que tratar, fazer o tratamento adequado, individualizar a melhor droga para aquele paciente. Né? A gente sabe que idosos respondem bem a diurético, o paciente negro responde bem a bloqueador de canal de cálcio. Tem alguns dogmas antigos que ainda valem. Lembrar que os bloqueadores da angiotensina, inibidores da ECA, são bons para diabéticos que têm microalbuminúria ou mesmo proteinúria. Então, isso tudo tem que ser individualizado. Sim. Eu já vi nefro tratar bem, já vi nefro tratar mal, cardiologista trata bem, mal. E eu acho que o paciente do nefro é aquele, principalmente o que já tem uma doença renal crônica, ele tem que seguir com o nefro. Salvo se ele tiver uma cardiopatia grave, ele vai ter que ir também no cardio, vai ter que ir nos dois. E hipertensão secundária, aquelas renovascular, hiperaldosteronismo, essas coisas estão mais do lado da nefro. Tá. Pedro, meu médico dos rins, você tem alguma pergunta para ele sobre rim? Quais doenças que causam pro rim? Quais doenças que são nocivas para o rim? Puxa, isso é uma dúvida interessante. A primeira, para mim, eu acho que ela é mais agressiva, embora estatisticamente ainda seja a hipertensão, a pressão alta, mas para mim o diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 são as doenças hoje que são as maiores agressoras, né, da função renal. Então, diabetes e diabetes e hipertensão alta. são as principais. Tá, as principais. Aí tem outras, aí vem as glomerulopatias, as doenças genéticas, como rim policístico, uns 5 até 10% nos Estados Unidos, estatística de lá, nefropatia por anti-inflamatórios. Né? Se acredita que 5 a 10% das pessoas vão para diálise por estarem usando anti-inflamatórios não esteroidais. Você sabe que eu tenho medo disso? Você sabe que às vezes eu tenho dor, assim, cólica. Vou até tirar uma dúvida com você, se eu posso tomar. Gente, a minha necessaire tem maquiagem. Eu não vou perguntar sobre maquiagem. Não, essa daí... Você pula. Não, mas eu vou perguntar para você, peraí. Eu deixei aqui, olha... Se eu tiver alguma necessidade de algum anti-inflamatório, prednisona pode?
Prednisona, vamos lá. Nefrotoxicidade, não. Assim, dizer que uma pessoa... Muito pelo contrário, até os corticoides são drogas utilizadas no transplante, para tratamento de rejeição do transplante, doenças autoimunes, lúpus. Falta o ar aqui. Lúpus a gente trata com corticoide, então não são drogas nefrotóxicas. Agora, a prednisona é um corticoide, vai descompensar um diabetes, por exemplo, um paciente diabético e mesmo hipertensão, né? Então, tem que ser usado com quem não usa continuamente, que não tem indicação, tem que também tomar cuidado com corticoide. Eu não tô usando. Você viu que o blister tá fechado. É fechadinho aqui, ó. Eu tenho por precaução. Vai que precisa, mas por enquanto também não tô usando. Mas é melhor do que tomar isso do que tomar um ibuprofeno, por exemplo. Isso. Vamos falar dos medicamentos proscritos para quem tem problemas renais. Isso é importante. Vamos fazer uma listinha? Ibuprofeno. Então, ibuprofeno. Esse, para mim, é a bola da vez, porque nos Estados Unidos... Pode falar a marca? O nome do fabricante? Olha, eu... Sinceramente, assim... Os meus convidados podem falar o que eles quiserem. Eu acho que às vezes fica muito difícil a gente querer ajudar a pessoa do outro lado e falar só o nome comercial. No caso da prednisona é fácil, né? Que é tranquilo. Agora, se a gente quer ajudar realmente, às vezes se é um medicamento muito popular... realmente, eu falo. Nos meus vídeos eu falo, eu dou nome aos bois, porque... eu acho que a gente ajuda, né? Porque assim, o ibuprofeno, ele tem 3 marcas muito famosas que são vendidas nas farmácias do Brasil inteiro com layouts de caixinhas cor-de-rosas, cápsulas vermelhas, como se fosse uma coisa muito fofa. E aí eu tô falando do Advil, do Alivium e do Buscofen. Sim. Essas 3 drogas são o ibuprofeno 400mg, são exatamente a mesma substância vendidas em cápsulas gelatinosas coloridas, com embalagens muito amigáveis e colocadas ali na frente do balcão. E isso é um incentivo, e são vendidos como se fossem analgésicos comuns. Isso a informação que é um anti-inflamatório não esteroidal é omitida da população brasileira. O Advil nos Estados Unidos, você dá uma googada e você vai ver que tá assim na caixa. Ibuprofen, entre parênteses, NSAID. NSAID, S-A-I-D. Né? Um anti-inflamatório droga anti-inflamatória não esteroidal em inglês. Né? Só que lá tem um paradigma. É vendido, já vi isso, pessoas me mandaram, eu já vi um vídeo com um pacote desse tamanho de ibuprofeno, de Advil, com 300 cápsulas. Nossa! E vende no Walmart. Nossa, que loucura! Ao mesmo tempo que é uma sociedade mais desenvolvida, mais informada e tudo, os caras têm essa piração de... Quem que toma? Eu fico pensando, o cara compra 300 cápsulas para distribuir para os vizinhos, para a família toda, assim. Porque eu imagino, eu falo, pô, para mim é tão perigoso quanto os pacotes com projéteis de armas de fogo que também vende no Walmart. Eu falo, sim, é perigoso, sim. Ou ali ou estão querendo matar alguém ou estão tentando se matar de alguma forma. Tenho medo. É perigoso, perigoso. Tenho medo, aqueles potões, realmente, assim... É absurdo, é um negócio... Agora, assim, drogas anti-inflamatórias em geral. Assim, a mais popular, a bola da vez, é o ibuprofeno, seja a marca que for. E eu sempre falo nos vídeos. São drogas utilíssimas, anti-inflamatórios, mudaram a medicina nas décadas anteriores. Alguns tipos de dor, de inflamação, para o ortopedista. Aquilo é muito importante. Só que é uma droga para usar por 5 dias e parar. Certo, com certeza. E às vezes isso está na mão do médico, né? Às vezes o médico até em fórmulas manipuladas coloca anti-inflamatório de uso contínuo, né? Que eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu, quando tenho cólica, eu uso este medicamento. O que você acha? Posso continuar usando? Buscopan. É um relaxante de musculatura lisa, visceral, né? Tranquilo. Meu rim não vai reclamar. Pro rim não vai... Que bom, ele é uma mistura, vai dar outros efeitos colaterais. É importante as pessoas saberem que toda droga e o paciente renal ele tem uma filtração
renal diminuída. Então, essas drogas seria muito longo e extenso a gente falar sobre correção de doses de medicamentos em geral, mas o paciente que é renal e vai se automedicar, de repente tomar um Buscopan, ele deveria tomar algumas gotas a menos, em vez de tomar 30, tomar umas 20, tomar menos vezes, porque os efeitos colaterais podem vir por conta da não depuração. Então, sonolência, né? Sim. A sonolência é por causa da dipirona que tem na formulação, porque ele tem dipirona e tem a escopolamina. A escopolamina mesmo. A escopolamina da sono. Uhum. É mito ou verdade que a dipirona abaixa a pressão? É mito. É mito, porque tem muita gente que pergunta, dipirona, eu tomo dipirona, abaixa a pressão? Nunca vi na prática essa correlação, assim. Eu já vi paciente até dialisando, que estava com cefaleia, e aí você acaba comprovando o técnico de enfermagem. Não, doutor, mas a pressão vai baixar. Eu falei, sim, vai baixar porque vai melhorar a dor. Então, paciente com 15/10 tomou dipirona, melhorou a cefaleia, que é um estímulo para hipertensão, né? Qualquer dor, se você chutar a quina da mesa agora, você vai ter um pico hipertensivo. E depois vai passar. Mas isso eu acho... Não conheço essa correlação na prática, assim. Tá. Já vi até isso se discutir em revista, essa questão da hipotensão, mas fica numa coisa meio anedótica. Tá, muito bom. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui na minha lista. Bom, às vezes eu tenho umas taquicardias e eu tô tomando esse remédio. Atenolol. 25 miligramas. É um antihipertensivo dos beta-bloqueadores. Uma droga que vai reduzir a frequência cardíaca, vai controlar a pressão arterial. Não é uma droga nefroprotetora, como é o telmisartan, como um enalapril. Mas ela é uma droga importante tanto para o cardiologista, né? Para o coração é uma droga importante. E ajuda no controle da pressão, mas não é nefrotóxica, né? Não vai... Você sabe que eu tô tomando quando eu preciso, mas eu ouvi um comentário de uma aluna minha, lá do Fellow, que eu tenho na Human Clinic. Ela está fazendo Fellow em Estética Médica, mas ela dá plantão de clínica. E ela falou que chegam muitas mulheres muito ansiosas, com taquicardia, e que estão prescrevendo direto atenolol para as pessoas. Isso faz algum sentido? Olha, não deve ser utilizado como uma droga ansiolítica, mas eu confesso que eu já tive professor da nefro. No 4º ano eu fui apresentar um trabalho científico e ele falou, se eu soubesse, você podia ter tomado um propranolol antes, porque ele diminui um pouco a frequência cardíaca. Ele é um simpatolítico, né? Não é uma droga simpatolítica e ela ajuda ali a diminuir um pouco o tremor, a taquicardia, a própria pressão arterial. Então poderia, mas com essa finalidade. Sim. Mas jamais como um tratamento da ansiedade, até porque a ansiedade tem causas psíquicas e aí você está atuando na consequência e não na causa. Perfeito. Do tremor, da ansiedade e tudo, né? Perfeito. Eu achei muito interessante, porque ela está na linha de frente, ela está trabalhando no pronto atendimento e no pronto-socorro. E chegando, as pessoas estão muito ansiosas, muito angustiadas. Ela fala que chegam moças, jovens, de 20 e poucos anos, 30 anos, com excesso de trabalho, excesso de estímulo de mídias sociais, excesso de cobrança. Chegam muito ansiosas. Ela falou assim, como... Até porque eu tenho alguns efeitos colaterais. Eu tenho um tio meu que, quando eu estava no 5º ano, ele começou a ficar hipertenso. A gente tinha passado no ambulatório familiar. A gente já começou por as asinhas de fora no 5º ano. Aí eu falei, eu sei tratar hipertensão. E eu passei atenolol para ele. Isso em 95. E ele começou a tomar. E aí passou um mês, eu tenho uns sonhos agora estranhos. Será que é o é efeito colateral? É mesmo? Você tá falando sério? Sonhos? Sonhos bizarros, alteração do padrão de sono. É mesmo? Exatamente. Não acredito. Eu tenho uns sonhos estranhos. Será que é por causa do atenolol? Depois nós vamos conversar sobre isso. Se você ficar usando direto, pode
Pode ser, se tiver em uso mais... Eu tenho uns sonhos malucos, mas coisa boa. Mas coisa assim, meus sonhos são meio Van Gogh. Sei. Sabe? Uns céus que ficam azul, assim, meio que girando. Um rio que fica passando. Olha, pode ser efeito colateral, que interessante. Eu vou conversar mais com você sobre isso. Legal. Então, olha só, a gente toma um remédio, hein? Precisa ficar de olho. Bom, tem um que eu não vi você, hein? Qual que é Esse daqui. Telmisartana Bramicara, eu não conhecia essa marca, não. Sério? Não vivo sem. Não vivo sem ele. Essa droga, ela é, eu acho sensacional. É uma das melhores drogas antipertensivas, porque é dos bloqueadores da angiotensina 2, é uma droga nefroprotetora, é uma droga praticamente sem efeitos colaterais, de tomada única diária, com relação pico-vale realmente de 24 horas, a meia-vida longa, né? Realmente é um medicamento ótimo. Não tenho efeitos colaterais, sei lá, alergia para quem é alérgico, ou um paciente se fizer uma superdosagem ter hipotensão, mas é uma droga ótima. Ai, que bom. Então, está protegendo o meu rim. Protege os rins. Ai, que bom. Assim como qualquer um da família, né? Ter losartana, candesartana, enfim, não é um... Antigamente, o captopril, pessoal, a gente prescrevia muito captopril na faculdade. Mas depois alguns pacientes começaram a relatar que eles tinham muita tosse. Tem esse efeito colateral? Tem o Zieca, aqui todo o mecanismo de ação, mas eles, no resultado final do metabolismo, vai gerar bradicinina, que leva ao estímulo da tosse. Tá. Isso tem a ver com a inibição da enzima conversora da angiotensina. Você não está formando angiotensina 2. Uhum. Esse processo leva à formação de bradicinina. Ao passo que o bloqueador AT2, ele só bloqueia o receptor da angiotensina. Tá. E aí não tem essa liberação. Nossa, sensacional. Então, evoluiu bastante. Aliás, é a única indicação formal para você utilizar o bloqueador AT2 ao invés de usar um IECA. É a única... Porque eles são muito similares em questões de nefroproteção, cardioproteção, né? Diminuição de risco global de mortalidade cardiovascular. Os trials, eles têm muita similaridade. Já se tentou em alguns trabalhos tentar provar, até por questões mercadológicas, que telmisartan seria superior ao enalapril. E no final, o estudo do New England, acho que de 2005, o pior, assim, não deu significância estatística, mas o enalapril foi até um pouquinho melhor. Olha, interessante. Aí a conclusão, sempre a indústria é assim, né? A conclusão telmisartan não foi inferior ao enalapril, porque não deu significância. Se tivesse dado 1 centavo melhor, ia falar, embora sem significância, telmisartan foi melhor. Concordo totalmente é sempre com assim, você. né? É sempre essa conversa, é isso mesmo. Eu ia falar uma coisa que leva à política, eu ia falar, parece, mas eu não quero falar. É uma sigla famosa no país, assim, parece decisões daquela sigla de 3 letras. Mas que é um medicamento que ajuda tanta gente, que a gente, tudo bem. Eu acho que faz parte da nossa formação médica a gente ter a decisão de escolher o melhor remédio, dependendo de cada caso. Sim, caso a caso, sem dúvida. Mas realmente, os estudos guiam, mas às vezes para aquele paciente, nossa, aquela droga se encaixa tão perfeitamente. A medicina tem que ter os estudos, lógico, sou super a favor, mas a gente tem que ter a parte de cada paciente vai ser único. E ainda mais você que lida com pacientes difíceis, que tomam muitos remédios, muita né? interação. Muita interação medicamentosa. Complicado, são várias... Aliás, um monte de coisa que o nefro tem que fazer. Gerenciar medicamento, gerenciar a questão da dieta, outros especialistas... Questões até sociais, do negócio de transporte, aposentadoria. É verdade, é uma loucura. Cartinha é receita para pegar medicamento de alto custo. Alguns medicamentos são muito caros e aí... Né? Quais medicamentos que são muito caros na sua especialidade? Alfapoetina. Ah, verdade. Eu tomo essa também. Toma essa, né? Tomo.
injeção. Alfa-epoetina, para quem não sabe, eu tenho uma anemia por causa renal e o tratamento que o Roberto me prescreveu, que fantástico, é a alfa-epoetina. Eu tenho uma resposta muito boa. Sim. Mas eu gostaria que você falasse mais desse medicamento. Eu tenho comprado, mas é possível, então, para quem precisa adquirir no SUS, é possível conseguir? É um medicamento de alto custo? Antes de falar disso, é importante, se alguém não tiver familiaridade com o que é a alfa-poetina, é um análogo da eritropoetina, que também tem formas sintéticas, injetáveis, que é um hormônio que os rins produzem, né? Os rins normais produzem eritropoetina e com a falência renal esse hormônio deixa de ser produzido. É uma das funções desconhecidas dos rins. As pessoas só conhecem as funções clássicas. Isso. Fazer xixi, né? Eliminar água, limpar as impurezas do sangue, e essa produção hormonal ela é pouco lembrada. E realmente é um tratamento considerado de alto custo. Hoje em dia já foi muito mais caro no passado. Hoje em dia é mais acessível. Tem farmácias particulares que vendem, mas a grande maioria da população não tem poder aquisitivo para comprar. É caro, E aí existe um formulário, né, de alto custo que a gente preenche. Até no consultório particular eu tenho o PDF automático lá, que a gente consegue gerar novas solicitações. A pessoa vai com aquele formulário num posto de medicamentos. O mais conhecido aqui em São Paulo é o chamado Maria Zélia, que é lá na Zona Norte. Tem um no Glicério, ali, onde tem aqueles órgãos do Estado, ali naquela praça, ali perto dos viadutos, ali no centro. Ali também tem dispensação de medicamento de alto custo. E tem mais alguns aqui em São Paulo, que eu não lembro agora os bairros. Você tem ideia de quanto custa mais ou menos? Eu tomo uma injeção por semana, mas eu compro uma promoção que tem na farmácia, que é assim, eles vendem 20 caixas, né? Então você compra... então eu realmente não tenho noção de quanto está custando, porque comprando dessa maneira, de várias injeções... ela sai muito mais acessível. Mas, em média, você tem ideia de quanto custa? Como é um dado que eu não acesso no dia a dia e a gente tem outras preocupações, vai passando o tempo, realmente é um dado que eu perdi. Mas eu já ouvi no passado, não muito distante, paciente falar assim, é R$80 cada ampola. Eu já vi gente falar R$200 cada ampola. Eu não sei se isso bate com o que você gasta. Tá. Você tem uma ideia também? Porque eles fazem um pacote que você compra vários de uma vez, o preço cai muito. Mas se eu for comprar uma unidade, é tipo R$250 isso mesmo, uma injeção. Né? É isso mesmo, Aquele pacote com 36 caixas tá. Acaba saindo bem mais barato. Acaba saindo, acho que... R$30 cada injeção, que já melhora. Nossa, cai muito, hein? Poxa sim, vida. sim. A gente... Olha, eu acho muito interessante o médico se colocar no lugar do paciente. No caso, eu sou a paciente, então eu estou sempre no lugar do paciente em várias situações. E, realmente, às vezes tem medicações que são difíceis, são caras. Eu peguei uma fase melhor, porque hoje em dia tem laboratórios concorrentes, tem mais de um produto no mercado e tem essa briga comercial que acaba conseguindo esse desconto. Mas, antigamente, os preços eram inviáveis. A pessoa que precisava... Sim, até esse aqui, o Bramicar, que é o Telmisartana... 20 anos atrás era só o original da Boehringer. Sim. Da Boehringer, é o Micardis. Sim. Só tinha esse, era muito caro. E eu acho que quanto mais concorrência, melhor, né? Melhor para todo mundo, para os pacientes, para a gente que tem mais opção. Tem mais opção, né? Sim, verdade. Realmente. Olha... Você ter doença renal crônica custa caro. Vai fazendo as contas dos remedinhos que eu tô tomando. Tem mais um que eu tomo todos os dias, que é esse daqui. Novanlu. Isso. O que ele faz?
Ele é um medicamento para pressão, levanlodipino. O seu aqui é de 2,5 miligramas, um bloqueador de canal de cálcio, que é outro mecanismo também de ação, de outro lugar. Ele não atua diretamente no rim, mas nas arteríolas, né, causando uma vasodilatação pelo bloqueio da entrada do cálcio dentro das células musculares lisas, e aí, não tendo contração muscular, os vasos ficam mais relaxados, né? Sim. Também é uma droga que não é nefrotóxica, não faz mal, mas tem um perfil neutro. Já é uma droga que o atenolol, que a gente comentou agora há pouco, ela tem um perfil metabólico negativo, né? Se a gente... acabei não lembrando de falar, mas você pode piorar a resistência à insulina. Né? Então, o tiazídico, o diurético, pode também piorar nível de glicemia, pode aumentar ácido úrico, pode causar alguns probleminhas metabólicos, não graves, que contraindique o uso, mas pode desbalancear um pouquinho a parte metabólica, enquanto os bloqueadores de angiotensina e ECA são, digamos, pró-metabolismo, são drogas que ajudam nessa parte até de resistência à insulina e tal. E o amlodipino, o levanlodipino, que é da mesma família, são drogas, digamos, neutras. Para controlar a pressão é ótimo, não faz nem piora uma coisa, nem também melhora, não tem nenhum tipo de benefício adicional, assim como teriam essas outras drogas. Ah, legal. Agora, mais medicamentos que eu tenho. Mas uma coisa importante também, Diga. falar dessa classe do levanlodipino, tem até um vídeo que eu falo disso. Ah, legal. Porque os bloqueadores do canal de cálcio podem... O levanlodipino é mais moderno, não tem tanto esse efeito. Mas principalmente o amlodipino causa edema de membros inferiores. Sim. E aí o paciente fala assim, tô inchado, tá fazendo mal para os rins. Então assim, causa inchaço, pessoal? Causa, mas é porque está fazendo mal para os rins? Não é problema renal. E aí o tratamento é diminuir a dose ou suspender, né? Quando o edema é realmente... Inchaço é muito Verdade. desagradável, né? Aí tem que parar. Não... Tem que parar, verdade. Bom, falando em inchaço, os pacientes renais crônicos são inchados. Então, eu tô sempre com o olho inchado. Sempre. E, é claro, tem influência renal. Aproveitando as pessoas que têm olhos inchados por problemas renais, qual é o mecanismo? O que acontece? Por que nós somos inchadinhos? Você consegue dar uma explicação? Olha, você tem... Basicamente, onde tem inchaço é acúmulo de água. É retenção hídrica do organismo. Aí, por questões hidrostáticas, posturais e tudo, face é uma região que edemacia bastante. Mas quando a face está edemaciada durante o dia, para alguém que já ficou de pé o dia inteiro... vai desinchando. Vai desinchando. E Vai é sinal desinchando. também de que você está com sobrecarga volêmica. Precisa diminuir, Diminuir os líquidos. diminuir os líquidos, o sal. E outro mecanismo que eu acho que no seu caso tem muito também é a síndrome nefrótica, porque você tem uma hipoalbuminemia, que é aquele mecanismo clássico, a albumina baixa no sangue, perde na urina, poder coloidosmótico da albumina, os líquidos se extravasam para o terceiro espaço, para as partes moles. Sim. Então isso também seria Seria verdade. Então, os pacientes com doença renal são mesmo inchadinhos. Tem várias causas e tem que ficar de olho mesmo. Manter um equilíbrio, né? Tomar cuidado com hiperidratação, porque à medida que você vai perdendo a função renal, aquela orientação que nas fases iniciais da doença, ou para quem tem pedra no rim, você tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Quando você já está numa fase que o rim já está depurando menos, a tendência é de haver uma retenção maior de água. E aí você tem que restringir bastante o sal, por conta tanto de hipertensão, como pelo poder que o sódio tem de estimular a sede, fazer você querer tomar mais água. E isso vai acabar gerando Então, eu estou fazendo várias coisas erradas. Primeiro, que eu estou tomando muita água, eu vou cortar algumas águas da minha vida. E depois, eu acho que esse chá que não
falando de marca, mas o fato de, eu acho que tem sódio, alguma coisa, é pior eu tomar o chazinho do que a água. Vamos lá, eu tenho que ver. Veja. Eu gosto de olhar a embalagem, só que eu tô sem óculos. Antes de você... Ah, eu te empresto meu óculos. Vai lá, óculos de velho. Tá bom. Óculos de velho. Dá pra ver. Vamos lá. Valor energético, 0, porque não tem caloria. Tem adoçante, né? Os adoçantes são à base de sódio. 45 miligramas para 200 ml. Quer dizer que se você tomar 1 litro desse chá, você tomou 200 miligramas de sódio. E vitamina C, 8 miligramas. Assim, não é um absurdo de sódio que tem aqui nesse chá. Ai, que bom saber. E assim, tem que tomar um cuidado, porque se você pegar a água mineral, também tem lá, tem sódio, tem potássio. Tem. Ó, tem 2 marcas diferentes. Tem uma história anedótica, aqui é mais difícil de ver esse rótulo. Ó, aqui não, dá. Potássio, deixa eu ver quantos tem. Miligramas por litro, 2,4 miligramas por litro. E já vi paciente renal falar, pô, doutor, mas tem potássio na água. Mas é muito pouco. Você não fica com potássio alto tomando 1 litro de uma água que tem 2 miligramas nesse 1 litro. Miligrama é 1 milésimo de 1 grama. Uhum. Então, você precisaria tomar 50, 100 litros d'água para ter uma quantidade alta de potássio que fizesse alguma diferença no seu exame de sangue. Então, as pessoas tomem água mineral, água de torneira, água filtrada, tranquilos, que essas quantidades de sais minerais são fisiológicas. É apenas o que caracteriza justamente uma água mineral é você ter os sais minerais, que eles não fazem mal nenhum. Tem uma água também, já viu falar uma água chamada Smart Water? Não! Eu tenho também um vídeo dessa água que a Coca-Cola... É da Coca-Cola essa marca. E é uma água evaporada. Eles evaporam a água, eles destilam a água. E aí eles colocam sais minerais que eles acham... Então, acho que tem magnésio, cálcio e potássio. Acho que são esses 3. E aí eu vi comentários no meu vídeo. Então essa água é excelente porque não tem sódio. Para quem tem hipertensão, é uma água boa. Da mesma forma, as águas minerais têm miligramas. Miligramas, bem pouquinho. De sódio. Então é uma bobagem você gastar 3 vezes o valor da água porque não tem 2 miligramas de sódio. Quando se você morder uma batatinha Ruffles, já tem os miligramas de sódio que superariam toda a quantidade de uma garrafa de água. Verdade. Você comer 2 amendoins, você já comeu todo o sódio que teria em uma caixa d'água em termos de sódio. Então, assim, as pessoas elas não têm essa noção de ordem de grandezas, de miligramas, gramas, de valores, e criam vários mitos, como esse do sódio. Mesmo o Lipton aqui tem 45. Se você tomar um copo, você vai tomar... um copinho. Considerando que o ideal seria até 2 gramas por dia de sódio, ou seja, 2.000 miligramas, seria muito pouco. Ai, que bom. Então, vou continuar com o chazinho. Um copinho por dia, tá ótimo. O Pedro, você tem alguma dúvida sobre os rins? Já falei das doenças. Já falou. O que causa? Já falou. Ô, Pedro, você não estava com dúvida que a sua irmã manda você tomar água? Diz que você não toma água? O que a sua irmã fala? Que você pode ter pedra no rim? É? Vamos perguntar para o doutor Roberto se é verdade? Quem toma pouca água tem pedra no rim? Se tomar água tem pedra no rim? Se não tomar, pode ter. Pode. É um dos fatores de risco para ter pedra no rim. Tomar pouco líquido, tomar pouca água. Agora, não quer dizer que todo mundo que toma pouca água, quem tem uma predisposição, vai ter pedra se não tomar água. Agora, eu não tenho história familiar, eu vou confessar aqui. Eu não tomo muita água durante o dia. Eu não sou, eu sou nefro, eu vou tomar água aqui, porque parece que você cria uma espécie de uma obrigação moral para mostrar e tal. Verdade. Nos vídeos eu até mostro, eu acho até interessante, porque as pessoas precisam desse estímulo, da lembrança, e a gente tem vídeos, dicas para você tomar mais água.
como fazer água saborizada. Tem gente que fala, eu não tolero água. Você pode fazer uma água saborizada com frutas, sem espremer a fruta. Muito bom. Isso Tem é muito água bom. com gás, eu acho que é uma boa bebida, né? Porque, tudo bem, é um produto industrializado, mas eu até brinco, eu chamo a água com gás de um placebo do refrigerante. É um refrigerante sem calorias, sem açúcar, sem gosto, mas ele é divertido, porque ele solta bolhas, ele espuma, faz aquela festa toda. Eu gosto de água com gás, por exemplo. E para quem não gosta de tomar água normal e tal, é uma variante que você pode, ao longo do dia, alternar água normal, água com gás, água de coco, enfim, vários líquidos que temos aí para tomar. Eu Tem mais uma, eu acho. Pergunta, P. O que faz bem pro rim? O que faz bem pro rim? Essa questão de tomar bastante líquido, comer pouco sal, ter moderação a uma alimentação saudável, não comer muito produto industrializado, comer mais coisa da feira, menos coisa do supermercado, né? Mais feira. Frutas, verduras, Frutas, verduras, legumes e menos coisa, coisa enlatada, conserva. Menos coisas em conserva, enlatado, né? E o que faz mal? E o que faz mal? Sal é uma das coisas que faz pior, seria talvez o pior componente nutricional, é o mesmo? sódio. A gente consome muito sal. Consome muito sal, né? Puxa. O certo seria comer até 2 gramas por dia. A gente, em média, aqui no Brasil, ainda mais o tipo de alimentação que tem aqui, a gente chega a comer 5, 6 gramas por dia de sódio. Nossa, bastante. Mas precisa de pouco de sal, né? Para dar um gostinho. Não, precisa. Não pode ser assódica a dieta, mas o exagero... O problema é que vai somando as coisas. Você é a pessoa que toma pouco líquido, que come muito sal, que aí a pessoa fuma, é estressada, não faz atividade física, né? Eu acho que tudo isso acaba somando, né? Acaba somando. Olha, outro remedinho que eu tomo. Esse aqui é para tireoide. Não faz mal pro rim, né? Não, isso aqui é hormônio natural que a tireoide parou de produzir. Você só tá repondo. Isso aqui não... Para hipotireoidismo, ótimo. E aí, olha, você me mandou tomar vitamina D. Olha só, tô tomando. DOS 3000, vitamina D. Essa daqui, ela é ótima pra gente manter o nível da vitamina D dentro do normal, dos valores aceitáveis internacionalmente. Você também dá pra gente. Isso né, daqui... Eu dou para eles também, é verdade. Isso daqui eu vou jogar... Porque isso aqui é o que mais me traz... É uma das coisas que mais me traz hater no meu canal. Porque eu ousei um certo dia falar de um caso de uma senhora que se intoxicou porque ela se automedicava. Então, a minha crítica é em cima da automedicação induzida por programas de televisão que vendem a ideia de que vitamina D é... Assim como a gente falou do ibuprofeno, como se fosse um produto fofinho que todo mundo deve tomar, porque faz bem. Realmente existe uma epidemia de hipovitaminose D, com a pandemia, isolamento social, ninguém toma sol, não, tem aquela coisa toda, é verdade. Agora, existem os chamados... eu não gosto de usar termos pejorativos, mas as pessoas que são entusiastas da vitamina D, que se autopromovem com a vitamina D... né, com algumas condutas heterodoxas, com hiperdosagens, sob alguns pretextos e tal. E realmente eu recebo muito hater desse tipo de gente que segue esse tipo de coisa, que a vitamina D faz bem, que eu tô desatualizado, que eu tô desinformado, que eu estou prestando um desserviço para as pessoas. E eu apenas sigo o que está lá nos guidelines de vitamina D, né? As dosagens consideradas normais é acima de 20 para uma pessoa saudável, acima de 30 para quem tem alguma doença crônica, e até 100, acho que é picogramas agora eu não lembro a unidade, por ml ou por litro, enfim, acima de 100, que é essa unidade, é a faixa considerada tóxica, que aí você pode ter toxicidade, e eu já vi pacientes intoxicando com vitamina D com 600 de nível, com creatinina de 3,5, com calciônico de 1,7, com hipercalcemia. E, assim, no hospital que eu trabalho, que é um hospital oncológico, onde
Os pacientes podem ter metástase óssea com cálcio alto, com insuficiência renal. E aí a gente gastou um monte de exame desnecessário para pesquisar metástase, para ver se não era alguma coisa paraneoplásica. Aí tudo negativo, e eis que eu descubro na sacolinha da paciente uma caixa de uma vitamina D que ela tomava 3 comprimidos por dia, porque no programa de culinária que passa todas as tardes, a menina que promove o produto lá falou que era bom tomar. Ah, nossa. E ela nem se tocava que era um remédio para ela, eram umas vitaminas. Umas vitaminas, vitamina para as pessoas não é remédio. Nossa, que sério. Vitamina D, ela fica armazenada. Ela fica armazenada e pode causar hipercalcemia. Não é todo mundo que vai ter, mas assim, o meu alerta foi, não faça automedicação, procura manter dentro da faixa terapêutica. A gente sabe que tem hipovitaminose. Mas, infelizmente, esse mundo aqui de internet... É verdade. Você atrai os haters. Infelizmente, eles não têm nada a perder. Eles estão lá só para te atacar. Olha só que interessante. Você sabe que eu não entendo muito esse conceito de hater, não. Eu recebo, geralmente, comentários fofos, né? Mas eu acho que à medida que o canal vai crescendo... Com 15 mil inscritos, eu já tinha problema, assim. Com 15 mil. Com 10, 15 mil, você já começa a ter. Porque... E tem um grande problema. As pessoas, assim... Hoje de manhã teve um comentário de um vídeo, tem uma lenda urbana... de que se você misturar abacaxi com cerveja ou abacaxi com Coca-Cola, e se você tiver com uma cólica renal, as pedras são eliminadas. Nossa! Não tem nenhum mecanismo, até o abacaxi tem ácido cítrico que evita a formação de pedras, ajuda a não ter pedra, mas não tem nenhum mecanismo propulsivo das pedras com esse tipo de mistura. É uma lenda urbana. Eu fiz um vídeo orientando para quem quiser saber. Então, assim, eu sou acusado de mercantilista, porque eu sou eu sou comunado com a indústria farmacêutica, enfim, eu não tenho nenhum tipo de lucro com isso, apenas estou criando um conteúdo honesto, baseado em ciência, que não tem nenhum conflito de interesses, a não ser o próprio canal crescer e divulgar essas informações úteis para as pessoas. E tem gente que já me chamou hoje de manhã, o senhor é desonesto, vai me desculpar, mas o senhor é desonesto de colocar esse tipo de informação, assim, porque as pessoas, às vezes, têm algumas crenças que chegam a ser até uma religião. A gente trata como ciência, porque nós fomos treinados, né? A nossa escola também é muito tradicional, medicina baseada em evidências, tudo clínico. Mas tem algumas pessoas que elas têm fé. E a fé dela não pode ser abalada. Eu acho que é o caso. Eu respeito enquanto fé, mas isso não dá o direito da pessoa fazer ataques de juízo de valor. Como, com certeza esse médico é vendido da indústria. Sim, eu já pensei em processar, inclusive, pessoas, porque falou, você está fazendo isso é uma calúnia, uma difamação. E eu já respondi para alguns. Eu não gosto muito de responder, mas assim, não utilize a sua régua moral para julgar os outros. Será que se esse cara não fosse ele médico, ele não seria um charlatão e ele teria esse tipo de pensamento? É interessante. Porque, assim, eu não... assim, isso é uma coisa cultural do país. Infelizmente, as pessoas acham que todo mundo é desonesto. Só ela é honesto, né? Aqui é o país onde só eu sou honesto e todo o resto do mundo é desonesto, né? Então, as pessoas, elas entram, elas não conseguem acreditar que existe um médico que tenha uma sinceridade no que está dizendo e só por um altruísmo de colocar a informação correta, com validade científica. Em nenhum momento eu peço para as pessoas concordarem. Você não é obrigado a concordar. Né? Sim. Quer ganhar dinheiro com consulta, quer que faça cirurgia. Eu nem faço cirurgia. Você nem é cirurgião. Nem sou cirurgião, quer ganhar com cirurgia, né? Teve um que comentou, eu respondi para ele, olha, o dia que você tiver porque a natureza é sábia, a natureza tem todas as soluções. Beleza, um dia que você estiver fazendo um infarto com supra de ST dentro da sua casa, toma um chá, não vai no pronto-socorro, não vai no médico, trata o seu infarto com chá e vamos ver até onde você segura a bronca em casa, né? É difícil. Eu não desejo isso para ninguém, mas assim, é muito nonsense. Muito nonsense. Muito. Sem noção. Mas a gente...
tem muita informação. Eu acho que é legal a gente desmistificar. Nós temos alguns mitos, algumas dúvidas, algumas total. crenças. E a medicina, ela é muito mutável. Ela muda a toda hora. Eu acho que o Covid foi um exemplo que esclareceu muito o que é a medicina, como ela muda. Quer dizer, no começo, não que hoje a gente saiba tudo sobre a doença, mas no começo a gente sabia menos que nada. Depois começaram a investigar, aprendemos a prevenir, depois vacina, quer dizer, várias coisas que foram somando. E a medicina vai mudando, ela vai acompanhando. As pessoas não conseguem entender isso. Né? Exatamente, não é. Então, às vezes, a minha opinião, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de medicina, junto com você, entramos juntos, tudo proibia ovo. Ovo era o demônio. A gente não podia prescrever ovo para ninguém. Né? Tá comendo, corta o ovo. Na hemodiálise, é o melhor alimento para o paciente renal crônico comer na sessão de hemodiálise é o ovo. Olha, caloria, proteína, de alto valor biológico, assim, é perfeito. É um alimento... Olha, você vê... Aquilo para uma pessoa que às vezes não tem um alimento em casa, tem muita gente humilde, carente, você ajuda muito essas pessoas. É um ovo para cada paciente, você já resolve. Já resolve. Olha que beleza. E mudou totalmente. Hoje um ovo é um aliado da saúde. Você trazendo essa informação, que também ajuda na hemodiálise, quer dizer, a medicina está sempre mudando. Então, às vezes também tem muita coisa, porque nós que estamos conversando com as pessoas no YouTube, tudo que a gente fala vai ficar por um período longo. Então, de repente, daqui uns 10 anos vão assistir esse vídeo e falar, nossa, que médicos desatualizados. Tem isso, o vídeo fica datado, né? Fica datado. Mas faz parte. Eu acho que faz parte. A gente está sempre se atualizando. Nós vamos sempre estar trazendo informações novas. E a medicina, ela muda mesmo. Um tipo de crítica, voltando a essa coisa do hater, um tipo de crítica que às vezes eu recebo de hater é assim, esse negócio do abacaxi, aparece assim, olha o argumento, o senhor é desonesto, agora eu lembrei, olha tantos depoimentos das pessoas dizendo que funciona, porque realmente nos comentários você tem lá 200 pessoas dizendo que tomei e funcionou, aí a pedra saiu. Só que elas desconhecem que existe 95% de chance de uma pedra no canal, 95% das vezes sai. A pedra sai sozinha. Sim. Tomando suco, tomando água, rezando, torcendo, tomando refrigerante, pinga, qualquer coisa, a pedra vai sair. Só 5% das vezes você vai parar numa mesa de cirurgia para tirar aquela pedra. E aí as pessoas, acho que essa é uma mensagem muito importante deixar aqui para as pessoas que acham, eu tomo um chá que funciona para tal coisa. O médico é mal intencionado, não aceita a natureza e tal. Pessoal, existe uma diferença entre senso comum e ciência. O senso comum, ele não é científico. O senso comum é a observação das pessoas. E ela não foi testada com metodologia científica. Então, eu vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo muito... que não tem nada a ver com medicina. Na Copa de 98, a gente teve um pênalti marcado contra o Brasil, num jogo da Noruega. No segundo tempo, o Brasil perdeu o jogo por um pênalti aos 40 e tantos minutos, que o juiz teria roubado contra o Brasil. Todas as câmeras do estádio, Érica, mostraram que não foi pênalti. Juiz ladrão, massacrar o cara naquela saída do jogo, repórter, jornalista, fuzilar o coitado do juiz. 1 ou 2 dias depois, uma televisão sueca, uma câmera que era off-label lá do jogo, uma câmera que não tinha nada a ver, uma câmera de um cinegrafista lá, de uma televisão sueca, num ângulo diferente. O cara pegou de perfil um ângulo que nenhuma TV oficial da FIFA pegou, do Júnior Baiano do Brasil puxando a camisa do cara. E a reputação do juiz foi lá para baixo, né? Então, assim, é mal intencionado, é incompetente, tarararará, e o senso comum, o planeta Terra inteiro que assistiu aquele jogo, bilhões de pessoas que viram um jogo de Copa do Mundo, tiraram a conclusão que aquele juiz era um imbecil, um safado e tal.
2 dias depois se comprovou que ele estava certo. Olha. Então a gente tem que tomar muito cuidado acho, com o senso verdade. comum, porque todos estão dizendo. Verdade. E lembrar que o que a maioria das pessoas diz nem sempre é a melhor coisa, né? Sim. A gente é eleito, as eleições são a maior prova disso, né? De que passa ano, eleição, sai eleição, independente do partido, político, governante, a gente está sempre se ferrando, né? A gente está sempre se ferrando. Ou seja, se a vontade das pessoas, a ideia das pessoas fosse a coisa mais lógica do mundo, né? O mundo seria perfeito, né? Verdade. Ai. Mais um medicamento. Esse aqui eu tomo Mais um. para fibromialgia, pregabalina. É ok para o rim? Também nada. Não tem Ok, toxicidade. sem problemas. Perfeito. Vamos lá, vou passar. Acho que melhor passar mais rápido, senão a gente não termina essa lista aqui, né? Tá vendo? Olha os remédios que ele dá. Caraca. Não, isso aqui você já tomava, isso aqui não fui eu, não. Tá certo, eu já tomava. Gente, é verdade. Não, eu já tomava. Olha, agora esse é seu, da sua lista. Furosemida, diurético. É um mal necessário, é um medicamento para forçar o rim a excretar mais sódio e água para promover diurese. Não é considerada assim uma droga nefrotóxica. Ela pode, em alguns contextos clínicos, ter um efeito nefrotóxico um paciente desidratado, numa dosagem muito alta, pode fazer ali uma baixa perfusão renal, né, uma hipovolemia, tal, que vai perfundir, vai mandar menos sangue para o rim, para as pessoas entenderem a linguagem, mas não é. Tanto é que quase todo renal crônico toma furosemida. Se fosse uma droga nefrotóxica, como a gente fala de um anti-inflamatório, seria uma droga proscrita e tem que usar. Com certeza. Que mais? Mas não faz bem para o rim. Tem gente que acha assim, como urina mais, é uma droga que faz o rim funcionar mais. Infelizmente, o diurético ele não aumenta a taxa de filtração glomerular, só vai aumentar a excreções tubulares, né? Bom. Acabou? Aí, agora eu tenho os cosméticos, que não é muito a sua área, né? Deixa eu ver se eu adivinho algum. Isso aqui, você sabe o que é? Vamos ver se adivinha. Pela embalagem. Rímel. Muito bem! Isso é um rímel. Tá indo bem, hein? Sua esposa, com certeza, deve usar. Eu tenho rímel. Aqui. Olha, o que será que é isso? Tem que abrir. Tá ficando esperto, hein? Tem que abrir. Sombras. Sombras! Muito bem. Ó, a esposa dele tá usando, com certeza. Sombras, que mais? Isso aqui é muito legal. Isso daqui chama Lip Tattoo. É um batom de longuíssima duração. Mara, você aplica e ele fica umas 8 horas. Sim. E como é que sai? E se quiser tirar? Não, se você quiser que saia, você tem que pegar algum demaquilante e retirar. Mas, por exemplo, eu passei hoje de manhã cedo e ele ainda fica um pouquinho saiu. de pigmento. Sim. Os outros batons você tem que passar toda hora. Então, gente, super recomendo. Não é a primeira vez que eu posto. Eu tenho uma postagem no Instagram falando bem desse Lip Tattoo, que é um batom de longa duração. Tem de várias marcas. Eu estou mostrando a minha necessaire, tá? A empresa não está me pagando nada para eu falar. Nem precisa pagar porque eu compro sempre. Então, isso aqui é primeira necessidade. É importante dizer, né? Porque, como viu, CRM, daqui a pouco, né? Fica falando do produto, né? Cosmético, eu acho que não entra muito na lista deles. Não viu? entra, né? Não, cosmético, acho que não. Aqui é um pincelzinho para passar pó. Aqui a gente tem um iluminador para dar uma luz. Isso aqui é legal. Eu gosto muito de cosmético, sabe? Esse aí vai ser uma bazona. A sua esposa com certeza
usa iluminador. Ai, gente, esse aqui, maravilhoso. Para a pele não ficar brilhante, oleosa. É um pó. É pancake. Não, é um pozinho fininho. Pó compacto. É um pozinho fininho. Ó, quer ver? Pega aqui. Olha só como ele é fininho. Ele é fino. É. Quanto melhor a qualidade... Esse pó de giz da lousa. Parece pó de giz da louça, só que o pó de giz da louça, É cheiroso. ele é grosseiro. E se você passa no rosto e você tem rugas, fica muito marcado. A qualidade do pó está em ele ser muito fininho. A base é cálcio desses... Tem cálcio nessas... Ah, tem sílica, Sílica, cálcio. né? É. Mas como ele não é feito para ser absorvido... Então, com certeza, não é nefrotóxico. Aqui mais, adoro essa esponjinha. E, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, gente, Roberto, não é a sua área, mas eu precisava dar um recado importante para o Claro. pessoal de casa. O pessoal de casa que me segue e que sempre pergunta qual é a base que eu uso. Eu uso uma base fininha do dia a dia, que é da Etrebele, que eu vou mostrar para vocês. Tem o vídeo no Instagram. Vou trazer aqui a consultora que vende para mim o produto, que eu quero que ela volte aqui, porque é uma base maravilhosa que eu amo, que eu uso no dia a dia, é uma base bem fininha. Agora, para gravar podcast, como a gente fica nessas luzes, fica uma base mais pesada, eu uso esta base da MAC, tá? É uma base que todo mundo conhece, só que eu mudei a minha cor. É Studio Fix, ela tem fator de proteção 15. Eu mudei a minha cor para N4, tá? Eu estava utilizando a NW12 e agora eu estou usando a N4. Ela é bem clarinha. Eu não ganho nada da MAC, nem dos cosméticos, mas é que eu gosto tanto que eu preciso falar. Hoje meu marido não está aqui, porque ele me dirige e ele fala assim... você não vai ficar falando de cosmético com o Roberto, né? Não, de boa. Aí ele fala, você fala quando você estiver com as meninas. Mas como eu acabei de voltar de viagem e as pessoas estão me perguntando, você tá com o tom da pele mais aveludado? Você estava em Londres, é isso? Fui para Londres, vi a minha irmã que mora lá, fiquei lá na casa dela e fiz um passeio pelo campo, foi maravilhoso. Fiquei numa fazenda. A fazenda ao lado era a fazenda do Príncipe Charles. Então, tem fotos maravilhosas minhas no local que eu fiquei, né? Que eu fui hospedada por pessoas maravilhosas. Legal. Da minha janela, abria a janela e o rio Tâmisa, a nascente do rio Tâmisa passando pela minha janela. Eu postei vários filmes, estão lá no meu Instagram. Legal, hein? Maravilhoso. E depois a minha irmã me deu de presente uma passagem para a Itália. E nós fomos à Toscana e ficamos na casa da ex-sogra dela. Da ex-sogra. E fomos com o ex-marido dela. Então... foi muito legal, porque ele é italiano, ele é da Toscana, ele conhece muito, foi me explicando tudo sobre a região, passei muito, foi muito bom. E vou te falar uma coisa, Roberto, você sabe que eu levei medicamento, eu tomo todos esses remédios, não pode ficar sem. Eu levei vários remédios meus, e você sabe que... eu diminuí a dose dos remédios e controlei a pressão. Eu não sei se tem a ver com a dieta do Mediterrâneo, que o pessoal come muito saudável. Eu fiquei muito impressionada. Muito. Olha, voltei para o Brasil e a pressão,
Já voltei a tomar um monte de Já comprimido. Já subiu. A alimentação foi fundamental. Além de eu fazer exercício todos os dias. Então, fui visitar castelo, museu. Foi sensacional. Fiz exercício, descansei e tive uma alimentação super saudável. Eu acho que tudo isso fez bem para o rim. Eu só não fiquei mais porque eu morro de saudade dos meus filhotes, né? Então, o coração fica dividido, porque tava com saudade da minha irmã, Então, mas... eu acho importante esses legados de viagem, mas aí eu sei que não dá para fazer igual, mas precisa retomar, né? Algumas coisinhas em termos de dieta, atividade física. Sim. Não deixa cair o tônus daquilo que você conseguiu na viagem, né? Mas é muito impressionante como a dieta melhorou. Melhorou a pressão, foi sensacional. Impressionante, tô até animada. O que, por exemplo, alimentos assim que você... Muita salada. Salada. Muita salada, muito verde. Tempero com óleo de oliva e limão espremido siciliano. Essa é uma mistura que eu gosto. Olha, sensacional. Tem um azeite que eu comprei na Zona Cerealista uns anos atrás, que ele é... Eu não lembro a marca. Não, Azaro, chama Azaro. É muito caro. É uma pena que aqui no Brasil é tudo com altas taxas de impostos. É barato. Vende a galão. O que esse azeite tem de especial? O limão siciliano, ele é espremido no processo de fabricação junto com as olivas. Ele não é um azeite que adicionaram um caldinho de limão. Ele é um limão que ele é prensado. De tal forma que o resultado final do azeite é um azeite de uma fase só. Você não tem aquele sobrenadante de duas fases líquidas que uma é óleo e a outra é aquosa. Você tem só o azeite. Aqui no Brasil a gente tem alguns azeitinhos que eles procuram por um limão, mas não é a mesma coisa. Não, é muito diferente. Eu senti diferença na alimentação. Sobremesa, muita fruta. Eu comia mirtilo. Mirtilo. Todos os dias. Muito mirtilo e framboesa. Olha. A única coisa que você me restringiu foi a carambola. Eu não chego nem perto da carambola. Não, essa daí isso é letal. Isso não é que não pode porque o abuso. Não é isso. É letal. É uma fruta letal. Para quem tem doença renal, infelizmente, pode piorar a função renal e dar toxicidade neural. Sim, vamos puxar um pouquinho o microfone. Me conta isso, toxicidade neural? A carambola, Nossa, eu sabia que você me falou que era nefrotóxica, eu cortei da minha vida, mas também neural? Neurotóxica. Se um Neurotóxica também? Pega um paciente que faz hemodiálise, ele não está mais preocupado com a função renal, mas tem uma neurotoxina. É interessante essa história e até me remeteu a uma outra questão, porque, aliás, o pessoal dá uns nomes engraçados para substâncias, né? Chama caramboxina, que é a toxina. Caramboxina. Toxina da carambola. E eu fui atrás de pesquisar o que é a caramboxina, né? Eu acho que o nome é meio esquisito, né? Chamavam antigamente de neurotoxina da carambola. E aí eu fui ver a composição química, é um aminoácido, constitucionalmente é um aminoácido análogo da fenilalanina, só que não tem função orgânica no ser humano. Olha! E ela não digamos, ela não entra no nosso... É um análogo do aminoácido, não é um aminoácido que entra na nossa composição. Então, quem tem o rim normal, ela é filtrada livremente, vai embora. Né? Agora, eu fiquei pensando, lembra, é uma molécula que parece a fenilalanina. E você tem uma doença chamada fenilcetonúria, né, que é a incapacidade de metabolizar a fenilalanina e transformar em tirosina pela fenilalanina hidroxilase. Acho que é primeiro ano da faculdade. Primeiro ano. E aí você tem a fenilcetonúria, que é uma doença que causa, se não for detectada no teste do pezinho, né, aí você vai ter que ter uma dieta a vida inteira para não ingerir fenilalanina. E é uma doença que causa neuropatia. Eu fiquei pensando se não tem uma analogia, se esse perfil de molécula não tem essa
essa propriedade neurotóxica, né? Nossa, a medicina é fascinante, né? Você vai descobrindo. Agora, os pacientes renais em diálise, Érica, que comem carambola... Eu trabalhava no Edmundo Vasconcelos ali em 2001, 2002. Tinha um senhor que fazia hemodiálise, ele não sabia. E essa é uma informação que ela tem que ser muito propagada. Eu, pessoalmente, eu não como a carambola, porque eu acho que não é uma fruta sem graça e... Eu não doso minha creatinina todo dia. E falar, bom, e se eu tiver com problema renal, não sei. É verdade. E eu tô comendo veneno. Então eu prefiro deixar pra lá. Mas esse senhor comeu 3 carambolas, ele chegou convulsionando no hospital. Nossa. Causa umas lesões graves. Eu não sei se desmieliniza o cérebro. Assim, é uma coisa horrenda. O paciente entra num estado comatoso profundo e evolui para óbito. Não sai. Nossa. Não sai. Dialisou, fez um monte de diálise, uma atrás da outra. Hoje em dia a gente tem terapia contínua, que é aquela hemodiálise 24 horas por dia. Até isso poderia ser feito, mas o resultado infelizmente, é frustro. Nossa, que loucura. Ô, Roberto, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Me perguntaram, falaram que não posso deixar passar essa. Se existe e como é o câncer de rim? Existe. Pessoalmente, não é uma doença que eu trato no meu dia a dia, porque isso cai para o urologista e para os oncologistas. Eu não trato câncer de rim, então vou falar muito superficialmente, não vou aqui, vamos dizer, dar dados com muita profundidade, mas é um câncer relativamente raro, não é uma doença extremamente rara. E é uma doença que tem um curso, quando detectado precocemente, benigno. É um câncer que ele, nos estadio 1, estadio 2, até no estadio 3, se tiver restrito à cápsula renal, não tiver metástase, não tiver... vai numa fase muito avançada, é um câncer que você fazendo a nefrectomia é praticamente dado como curado. Muito bom. Nefrectomia, então, é retirar o rim. Retirar o rim. Se você tiver um outro normal, esse com câncer você retira e a pessoa tem uma vida... Agora, talvez o que melhor eu possa dizer sobre esse assunto é que ele é muito confundido com imagens císticas renais, que na sua grande maioria são alterações benignas. Então, talvez a melhor coisa a dizer aqui é assim, pessoas que têm cistos renais e tudo, eles têm que ficar mais tranquilizados, que não é um tipo de achado que evolui para câncer. E a gente tem aquelas classificações do Bosniak, o Bosniak 1, 2, 3, 4, que quanto mais alto, maior o risco de malignidade. Quando há uma dúvida se o cisto renal ele tem septo, tem calcificação, que faça uma tomografia. Aí o padrão ouro é uma tomografia computadorizada de abdômen para você ver, para você classificar com o Bosniak, né, o aspecto do cisto. Se for 1 ou 2, baixíssima probabilidade de ser câncer. Se for um Bosniak 3, há uma chance aí de 30%, 40%. Se for Bosniak 4, aí é quase 100% de chance de ser uma lesão maligna. Nossa. Realmente. Bom, câncer sempre é um tema que a gente tem que ficar atento. Agora, tem uns Bosniaks, tem o 2, tem o 2F, que é um intermediário, que seria aquela zona cinza duvidosa, que não é nem benigno nem maligno. Ainda assim, os pacientes ficam muito estressados, mas você mesmo tendo um Bosniak 2F ou até 3, se ele tiver restrito ao rim, você pode... dali 3 meses, 6 meses, fazer uma nova tomografia e ver a evolução. Né? Não é um tumor que ele, nesse curto período de tempo, já vai virar um câncer metastático e tudo. Né? Tem que considerar também que tem pacientes que são idosos. Então, por exemplo, será que vale a pena operar um senhor de 85 anos com Bosniak 3? Né? Será que não é melhor esperar a evolução? Verdade. Risco cirúrgico. Então, tem tudo isso. Tem muitas coisas, muitas variáveis. O que eu trato mais no câncer renal é o pós-nefrectomia, porque aí o paciente ele vai perder um rim e aí eu tenho os cuidados de doença renal crônica pós-nefrectomia. Sim, tem que cuidar bem do outro rim que sobrou, né? Ai, com certeza. Bom, Roberto, eu, como sempre, adorei a conversa.
Prazer é meu. Tirei aqui várias dúvidas. Amei. Eu acho que a gente ajuda com essa visão mais prática, né? O que uma pessoa renal crônica toma de remédio, para que serve? Eu acho que isso vai ajudar muita gente. Sim. Eu tenho certeza que vai ajudar. E agradeço ao Pedro por ter feito essa companhia para a mamãe. Muito obrigada, viu, filhote? De nada. Você gostou da entrevista? Eu amei. Obrigado, Ai, Paulo. que lindo. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Obrigado, Érica. Eu vou Não. querer convidar você sempre, porque Pô. você fala muito bem. Ah, poxa, Vai Será? ser... Nós vamos fazer uma eu sou muito dupla. autocrítico. Será que eu falo bem? Fala, você explica muito bem, sim. Na próxima, a gente Eu tira gostei mais desse dúvida. negócio aqui de podcast aqui. Eu nunca tinha Não é participado. legal? É legal. Tô te falando. Microfone, me sinto meio radialista, sabe? É. Você faz aquela voz assim. Sim, mas é outro som. Você vai, É outro som, depois né? você vai ouvir, você escuta quando você está no carro fazendo ginástica, andando na rua. Legal. É muito legal. O som é maravilhoso. E a equipe, os meninos aqui, são também muito queridos, muito competentes, mandam imagem sempre de super qualidade, viu? Eles Desejo- emagrecem a gente. Desejo sucesso para esse canal. Depois a gente conversa sobre alguns recursos de canal. Precisa crescer o canal. Tem que fazer- Eu quero! Tem que- Sim, olha, estou fazendo vários cursos. Eu fiz o curso do Flow Podcast, sensacional. Foi incrível, muito legal. Peguei muitas dicas. E agora eu estou fazendo o curso do Peter Jordan. Peter Jordan. Ele é legal, ele dá umas E dicas aí, legais. galera, Trunks. E aí, Ei, como é que ele Trunks. fala? E aí, galera, Trunks. É, Eu achava muito que ele falava legal. galera trans. Eu falei, mas que galera trans é essa aqui? É Trunks, é que ele fala muito Trunks. rápido, né? Mas sensacional. Então, eu tô fazendo o curso dele porque eu acredito muito nessa nova forma de comunicação. Sim. Acredito que a gente tem que saber falar com o público dessa maneira. Você, pioneiro nisso, Não, em falar no YouTube, sim. Sim. Eu já peguei alguns caminhos andados por outras pessoas, assim. Sim. Na Nefro, eu acho que eu sou talvez o... Tem outros colegas que têm uns canais, mas assim, eu percebo que tem Você muito... é constante. É que assim, você tem que manter o canal ligado. Ele tem que Isso. ser você tem que ter regularidade. E outra coisa... Tô pegando as dicas Você aqui tem que eu que tô ver aprendendo. se você quer realmente ter um canal de YouTube ou Uhum. se você quer ter um canal de vídeos para dar um suporte, como era antigamente o meu canal, para dar um suporte para o consultório. Vou dar um exemplo, não preciso nem citar nomes, mas tem um colega muito bom da escola, urologista e tal. Mas ele assim, é muito serinho, é muito quadradinho. Eu sou o doutor fulano, urologista, vamos falar de câncer de próstata, você sabia? 30% dos cânceres, toca a vinhetinha, 5 minutos vídeo, acabou. E tem essa linguagem de você dar exemplos do dia a dia, fazer essas pausas dramáticas, colocar agora tem um personagem novo no meu canal que de vez em quando eu paro e faço assim, quando eu dou aquela pausa. E aí você tá na sua casa perguntando, pô, doutor Roberto, mas o senhor não sei o que... Eu faço uma voz mais estridente, como se fosse uma velhinha mal-humorada, né? E eu sempre fiquei pensando, pô, mas quem que é essa velhinha mal-humorada que eu imito e tal? E eu, por uma coisa de subconsciente, eu cheguei à conclusão, e é mesmo, eu sempre lembro dela, que eu gostava muito dela, minha avó. Ela é minha avó. Olha só. E eu resolvi dar um nome para ela. Ah, dona Naira agora pergunta, né? Então, você ter esses recursos dramáticos de vídeo, de brincar, entendeu? Porque senão fica monótono. O objetivo do YouTube é uma empresa que visa lucro. Então, você tem que ter a linguagem para a pessoa assistir o vídeo. Não adianta você ficar 10 minutos falando da fisiopatologia de um câncer e tal, se aquela pessoa ela vai depois de 1 minuto e meio sair porque tá Sim. chato. Sim, Isso não significa você ser um palhaço, né? sim. Você tem que ter a postura do médico, mas você tem que descontrair o assunto. Sim. Usar uma linguagem que as pessoas entendam. Já falaram para mim assim, você usa uma linguagem popular.
não usa Medicaid. Foi uma entrevista que eu dei para um padre Juarez na Rede Vida agora em novembro. Eu falei, olha, não é bem isso. Eu faço uma coisa constante que eu gosto de usar o termo técnico e dar a tradução em tempo real do que eu estou dizendo. Assim, eu jogo muito isso. Então, pessoal, o amlodipino causa edema, que é aquele inchaço que você tem. Até para as pessoas também, elas se enriquecerem o vocabulário médico, você entendeu? Sim, com certeza. Não é proibido um leigo falar edema. E tem gente que chega hoje em dia no meu consultório, doutor, eu tive edema, né? Ficou edema. Eu falei, pô, que bacana. Que legal. O cara tá falando a língua que eu sei falar. É verdade. Né? É verdade. A gente não quer ter dois... tá em cima de um altar, que o médico tem... É legal ter a linguagem, é legal a gente se aproximar da linguagem do paciente, mas também trazer o paciente para nossa linguagem também. Verdade. Bom, Bom, muito obrigada. Para achar o Roberto, basta ir no nefrologista, tanto no YouTube quanto no Instagram. no Instagram são as duas redes. Eu uso mais o YouTube, que é onde eu faço o vídeo. E o Instagram é mais o Roberto pessoa física, é mais meu CPF lá. Brincando com cachorro, eu em casa, eventualmente algum vídeo, alguma coisa profissional, mas é meio misto, assim, é um canal... Até porque eu não sei mexer direito no Instagram, não tenho o salamaleque ali do Mas a do Instagram. gente tem que se dedicar muito às mídias, fica difícil. Por isso que também eu tenho agora, né, esse estúdio maravilhoso, que é exatamente o que eu precisava. Eu acredito numa coisa chamada foco, assim. Como eu vi que o meu nicho é o YouTube e ele funciona... Tanto é que você vê, no meu Instagram não passa de 1.900, 1.800 seguidores. E o YouTube, nas últimas semanas, ele tá dando aí 250, 300 inscritos novos por dia. Nossa, incrível. Por quê? Porque eu tô pondo... Você põe energia no negócio. Você põe conteúdo Onde novo. você põe sua energia, a sua alma ali, a coisa vai. Não tem segredo. Verdade. Então, pessoal, muito obrigada por terem ficado conosco. Assistam ao episódio do Human Flix, que eu entrevistei o Roberto. Tá muito legal. Ponha na descrição deste vídeo aqui. Eu vou Isso. colocar. Isso mesmo, boa Põe ideia. o link na descrição do vídeo. Vou colocar. Olha, todas as dicas, tô pegando as dicas aqui com o Roberto. E aproveite, dê o like. Já deu o like? Compartilhe com amigos, tá? Que você sabe que tem problema renal. Ou aqueles amigos que têm vários tipos de doenças. Você viu que a gente falou de vários medicamentos. Muito informativo, tá bom? E continue mandando as perguntas que eu vou anotando. E toda vez que eu chamar o colega, eu esclareço. Então, um grande beijo, gente.